Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O setor aéreo brasileiro conhece nesta noite os destaques do ano. Acontece em Brasília a 11ª edição do Prêmio Aviação Mais Brasil, que reconhece os aeroportos e companhias aéreas pelo desempenho e qualidade dos serviços em 2025. A iniciativa é do Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a ANAC e o Grupo Brasil Export. Os vencedores serão anunciados ainda nesta noite em categorias como pontualidade, movimentação e satisfação dos passageiros. Durante a cerimônia também serão premiadas ações de acessibilidade no transporte aéreo. A cobertura completa deste evento você acompanha amanhã, aqui no BNews 19 horas. E ainda nesta noite, no portal bnews.com.br. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou hoje que o governo estuda novas medidas para atender às demandas dos caminhoneiros e evitar uma possível greve. O governo federal prepara um novo pacote de medidas para atender às demandas dos caminhoneiros e tentar afastar o risco de uma paralisação no país. Entre os pontos em análise está a mudança nas regras de descanso obrigatório durante as viagens. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a legislação atual aumentou o número de paradas exigidas ao longo do trajeto, o que, na avaliação da categoria, impacta diretamente o planejamento das rotas e o tempo de entrega das cargas. E nós temos sim outras medidas que estão em avaliação e eu queria destacar aqui que estou trabalhando para termos novidades com respeito à parada obrigatória de descanso dos caminhoneiros. Porque os caminhoneiros tinham um nível de planejamento antigamente e agora eles foram obrigados a parar mais na viagem com a nova lei. Além disso, o governo aposta no reforço da fiscalização eletrônica para garantir o cumprimento da tabela mínima do frete, uma das principais reivindicações da categoria. A expectativa é que, com a integração dos sistemas, empresas que descumprirem a regra sejam impedidas de contratar novos serviços de transporte. Vai dar para fiscalizar? Vai dar para fiscalizar. Por isso as grandes empresas já se posicionaram, por isso os caminhoneiros estão felizes. O CIOT, em alguns dias, com a adequação do sistema, vai barrar a contratação, que é o que você perguntou, de quem paga abaixo da tabela mínima do frete, e nós vamos garantir o cumprimento da tabela. O governo tenta equilibrar a demanda dos caminhoneiros com o impacto econômico dessas mudanças. A preocupação é evitar uma nova greve da categoria que pode afetar diretamente o abastecimento e os preços em todo o país. As novas medidas ainda estão em fase final de avaliação e devem ser anunciadas nos próximos dias, em meio à pressão da categoria por melhores condições de trabalho e remuneração. O Porto de Santos registrou novo recorde na movimentação de contêineres em fevereiro deste ano, com 452 mil TEUs, uma alta de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 13,17 milhões de toneladas movimentadas, um leve crescimento de 0,4%. Mesmo com o impacto das chuvas e a queda nos embarques de soja, o resultado foi sustentado pelo forte desempenho do açúcar. No acumulado do ano, também houve recorde, com 919 mil TEUs movimentados no bimestre. E Santos pode liderar uma nova fase de combustível mais limpo para navios. Discussões recentes avançaram sobre o gás natural liquefeito, o GNL, como alternativa mais sustentável no abastecimento de embarcações. O encontro reuniu a Autoridade Portuária de Santos e a empresa EDGE para tratar do chamado bunkering de GNL, o gás natural liquefeito, considerado uma alternativa mais limpa aos combustíveis tradicionais. Para quem não está acostumado com o termo, o nome em inglês de combustível para navio é bunker. E bunkering, então, é a operação de reabastecimento que se faz em portos. Se faz por barcaças, se faz por caminhões ou se faz pelos dutos existentes, então, nos portos. A discussão ocorre em um cenário de pressão global por redução de emissões. Hoje, o transporte marítimo responde por cerca de 3% do gás carbônico no mundo e enfrenta metas internacionais cada vez mais rigorosas. A IMO tem feito um esforço muito grande para a descarbonização do setor e tem metas progressivas para 2030, 2040, até 2050, quando pretende que 100% do transporte marítimo esteja, então, descarbonizado.
Além do GNL, o setor já testa outras alternativas, como etanol, metanol e amônia, além de navios biocombustíveis, que funcionam com mais de um tipo de energia. Tem surgido bastante, e é bem comum nós vermos hoje em dia, os navios movidos a bicombustível, GNL e combustível, o marino gasóleo, tá? Como se fosse um carro, né? Nós temos hoje os carros bicombustíveis que funcionam muito bem. Neste cenário, o Porto de Santos busca se posicionar como referência na América do Sul. Durante a reunião, foram definidos os próximos passos para viabilizar o projeto de abastecimento com GNL no complexo. Foram combinados aí os próximos passos e um cronograma que nós estamos acompanhando e até temos reuniões em breve para o desenvolvimento do assunto. Além desse projeto de GNL da ED, a Associação Comercial também apoia um outro projeto de uma outra associado ligado ao fornecimento de etanol para navios aqui no Porto de Santos. A iniciativa acompanha um movimento nacional. Portos como o Porto de Pecém, com projetos de hidrogênio verde, o Porto do Açu, com foco em combustíveis de baixo carbono, e o Porto de Paranaguá, com eletrificação de operações, já avançam na agenda ambiental. Em Santos, a articulação da Associação Comercial também inclui apoio a projetos com etanol, ampliando alternativas para um futuro com menos emissões no transporte marítimo. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia do setor de petróleo e gás, porque a Petrobras lidera ganhos globais com a disparada do petróleo. A Petrobras acumula uma valorização expressiva desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, desde a virada do mês, que coincidiu com a ofensiva bancada pelo presidente norte-americano Donald Trump contra o regime iraniano. O petróleo Brent saltou em 49,2%. Um levantamento feito pelo Sistema de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado mostra que, neste período, a estatal brasileira viu seu valor de mercado crescer para 127 bilhões de dólares e meio, uma elevação de 18,9%, o maior aumento entre as 10 maiores companhias mundiais do setor. Então, uma alta de quase 50% do Brent impulsiona a ação da estatal aí, que registra uma valorização de quase 19% e maior avanço entre as grandes petroleiras. E mudando de assunto, a terceira edição do Navegando com Elas será realizada amanhã, dia 25 de março, às 2h30 da tarde, na Associação Comercial de Santos. Promovido pelo Instituto Samarco, o evento reúne lideranças femininas para debater estratégias e técnicas sobre o futuro do setor marítimo e portuário. A programação inclui temas como infraestrutura, agenda ESG e transição energética, com a participação de profissionais executivas e estudantes. A abertura será feita pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, reforçando o papel das mulheres em posições de liderança. A iniciativa busca ampliar a presença feminina e fortalecer o setor. A cobertura do evento você acompanha amanhã, aqui no BNews 19 horas. E a Login Logística Integrada registrou receita de 3,08 bilhões de reais em 2025, um crescimento de mais de 10% em relação ao ano anterior. Este é o 8º ano consecutivo de lucro da companhia. O resultado foi impulsionado principalmente pela navegação costeira e pelo aumento no volume de contêineres transportados, que chegou a 776 mil TEUs. O resultado operacional também avançou com alta de 16,7%. No Espírito Santo, o terminal de Vila Velha teve destaque, com crescimento na movimentação de cargas e operações integradas. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Eu volto amanhã com mais informações. Até lá!